O que houve no último jogo da Liguilha Nacional de Benguela, ou seja, Norberto e Castro Nacional de Benguela? Dupla de centrais era Beto Gaze e Wilson Demboa como capitão. O que houve? Havia muito medo naquele jogo que fez com que vocês sofressem muitos golos. O que vos dificultou naquele jogo? Diga-nos lá. Então, por enquanto, como se diz, né? Foram duas mãos, né? Foram duas mãos de jogo. Certo. A primeira mão a gente acabou ficando nervoso, jovem, ansioso, querendo resolver tudo, e a gente tinha capacidade, na verdade, de tentar resolver esse jogo na primeira mão e tal. Make it, my people, make it. Estamos aqui, José Mário na tua tela mais uma vez e hoje vamos falar da Escola Norberto Castro e iremos conversar com o ex-capitão deste grande complexo, Wilson Demboa. Fica aí do outro lado, não perca nenhum segundo deste vídeo porque irás gostar muito, porque iremos falar de coisas que interessam realmente a muita gente, conhecer mais sobre o nosso futebol, conhecer mais sobre algumas escolas, ou seja, sobre a Escola Norberto Castro, que muita gente infelizmente não tem noção do que é. Vocês conhecem vários jogadores a nível nacional de Angola e não sabem de onde vêm, e felizmente hoje irei mostrar-vos mais uma vez de onde vêm muitos jogadores que hoje atuaram na seleção, que já atuaram na seleção nacional, que já jogaram nos 1º de agosto e Petros e outros clubes a nível internacional. Fica aí do outro lado porque hoje iremos falar com Wilson Demboa, que foi o ex-capitão formado na Escola Norberto Castro, assim como eu que estou aqui a falar com vocês, também fui, ele foi também meu capitão, então fica aí do outro lado, não te esqueças. Primeiramente, eu quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal, ainda somos pequenos, mas é das pequenas vitórias que nós devemos celebrar com todos vocês. Felizmente conseguimos atingir a marca de 500 inscritos no canal, é de louvar e de agradecer, porque é do baixo que se torna grande, não se começa logo grande, então temos que celebrar as pequenas vitórias para amanhã celebrarmos as maiores e grandes vitórias que estão por vir. Fica aí do outro lado, pessoal, não te esqueças, partilha esse vídeo, inscreva-te no canal e vamos embora falar com o craque Wilson Demboa, que irá ficar ao telefone, porque nesse momento ele se encontra no Brasil, então iremos falando ao telefone aqui no canal. Então, let's go! Wilson Demboa, fala aí um pouquinho de você. Qual foi a maior dificuldade que enfrentou sendo o capitão da Escola Norberto de Castro? Opa, prazer, pessoal. Wilson, né? Wilson Demboa, como conhecido futebolisticamente. É um prazer enorme falar para você, Mário. Como se sabe, né? Muito tempo a gente vivenciou a vida do futebol na Escola Norberto Castro. Certo. E por algumas experiências a gente foi adquirindo também maturidade, né? As experiências eles trazem isso para nós. Então, uma das maiores dificuldades que eu enfrentei jogando futebol foi a questão de ansiedade, né? Tipo, chega uma fase da nossa vida que a gente acaba começando criando muitas expectativas. Certo. Então, isso hoje acabou atrapalhando um pouquinho de como se decidir mais rápido e como seguir para a carreira. Porque, se você sabe, a gente depois acabou, um pouquinho mais para frente, a escola acabou encerrando, né? E a informação de todo mundo acabou encerrando porque muitos jogadores da escola, Roberto Castro, acabaram ficando descontentes, né, por algum motivo, e esse descontentamento também surgiu para mim. Então, a questão de dar um pulo mais alto na carreira foi uma das maiores dificuldades que eu tive de aceitar, a questão de aceitação. Certo. E durante a sua caminhada, o porquê que o Wilson, depois do encerramento da Escola Norberto Castro, porquê que não conseguiste entrar num clube do Girabola, sendo que eras uma das maiores referências daquela escola de formação? Então, essa é uma pergunta que não quer calar, né? Por que o Wilson acabou sumindo do futebol? Não foi bem assim, né? Quando aconteceu alguns problemas assim, da vida futebolística na escola Norberto Castro, eu acabei me isentando um pouquinho da capital e tentei procurar algumas oportunidades, assim, tipo Sonangol do Namibe, o Domante na altura que tinha subido, também tentei, mas por dificuldade maior, eu acabei não seguindo em Luanda. Foi aí que eu tracei o meu projeto de viajar para fora de Angola, já que estava tendo algumas barreiras. Mas
É a vida, né? Como se diz tudo, é a vida tem dessas de oportunidade, de desafio. E eu não sou o primeiro, e eu passei por esse desafio. Infelizmente, os meus objetivos, da forma que eu tracei para tentar seguir fora da escola Norberto Castro, acabaram não se concretizando da maneira que eu esperava. Mas, Certo. então, eu segui para o Brasil e tentei carreira também no Brasil por algum tempo e por algumas dificuldades de saúde, acabei travando, batendo como diz, né, batendo na madeira, né, batendo na madeira e acabei não seguindo mais por questão de saúde. E aí eu Oh, certo, moro em Brasil, né, como você já certo. sabe. Mas no Brasil ainda eras agenciado pelo Norberto Castro, nosso ex-presidente? Então, já não era mais agenciado e também a gente não tinha rompido o vínculo total, né, no caso. Porque, como se sabe, eu sou cria da escola, então, por Uhum. ser cria, eu precisava ter algumas informações, então pedir alguma licença para a escola liberar alguma documentação, alguma informação para quem me formou, né? Então, essa foi uma das barreiras gigantes. Eu não teria por exemplo, a escola, por exemplo, participasse de algum esforço meu. E esse é uma das maiores dificuldades que eu tive. Tipo, se desse para recuar, talvez eu faria tudo diferente, né? Porque eu tive uma grande parceria com o presidente Norberto, que a gente chamava de pai, né? Certo. Sempre pai. Então, hoje as coisas não deram como deveriam se dar certo, conforme deveria caminhar, mas é como tudo na vida, e nem todo mundo acabou sendo jogador de hoje na escola Norberto Castro. Então, são Certo. desafios da vida e a gente tem que estar preparado para isso. Agora, uma outra pergunta que não se quer calar, que muitos angolanos têm se perguntado. Sendo uma das maiores referências em África, não só em Angola, porque nós já fomos visitados por agentes de Didier Drogba, Salaman Kalou, Michael Essien, o próprio Didier Drogba já esteve lá conosco, e já recebemos várias e várias grandes figuras mundiais do futebol. Por que só apenas 5 a 6 jogadores se tornaram grandes referências a nível nacional, saindo da escola Norberto de Castro? Por que muitos não conseguiram dar sequência às suas carreiras profissionais? Então, como eu disse anteriormente, escola é como se fosse uma barreira, né? Uma lavra. Há muita gente, muita qualidade, desafio, cada um tem as suas perspectivas, cada um tem os seus objetivos, mas todo mundo em direção de um único objetivo, que é fazer a escola crescer. Certo. Então, chega um momento da nossa vida que a gente vai vendo que as oportunidades não vão ser igualitárias para todo mundo. E a Certo. gente vai criando ciúme, a gente vai criando como desavença no meio do entorno, porque todo mundo com a mesma qualidade, com a mesma força, porque só um pode, o outro não. Então, Certo. esse é um dos problemas que levam, por exemplo, a escola a ter essa divisão, né? Até o encerramento, porque as peças principais do clube que levavam todos acabaram meio que, como é que eu posso dizer, se revolucionar, tecnicamente falando, tipo, não aceitar mais que isso éramos meninos só. Então, Certo. isso acabou influenciando bastante na decisão do próprio presidente Norberto. Então, meio que ele ficou desapontado, né, com a atitude de muitos, e acabou por selecionar, né, aqueles que já estavam no caminho que ele estava traçando, acabou se enganando com ele e levando. Certo. Tecnicamente, foi isso que aconteceu. Então, a Certo. resposta seria porque não aceitaram, não se aceitaram conforme estava indo, conforme estava sendo dado essa oportunidade para cada um dos jogadores. Então, acabou criando ciúme e tendo essa destruição interna, né, que acabou criando essa separação de muitos jogadores, que um deles, Certo. inclusive, foi ela. Certo. Certo. Wilson Demboa, diga-nos lá. Tivemos um jogo da Liguilha em 2011. Era miúdo, eu era da equipa de juvenis, mas eu estava lá praticamente como um apanha-bola. Mas o que houve no último jogo da Liguilha Nacional de Benguela, ou seja, Norberto e Castro Nacional de Benguela? Dupla de centrais era Beto Gaze
e Wilson Demboa como capitão. O que houve? Havia muito medo naquele jogo que fez com que vocês sofressem muitos golos. O que vos dificultou naquele jogo? Diga-nos lá. Então, por enquanto, como se diz, né? Foram duas mãos, né? Foram duas mãos de jogo. Certo. A primeira mão a gente acabou ficando nervoso, jovem, ansioso, querendo resolver tudo, e a gente tinha capacidade, na verdade, de tentar resolver esse jogo na primeira mão e tanto na segunda. Certo. Só que o nervosismo, na altura, acabou levando a flor da pele. A gente levou um susto, né? Em poucos minutos a gente estava 2-0 já na primeira volta. Então, e acabamos tentando virar o jogo e perdemos de 4-2 em casa. Então, e na segunda mão, que foi em Nacional de Benguela, foi um jogo de vida ou morte para nós, né? Porque a gente tinha tantas promessas. O Norberto, na altura, inclusive, havia oferecido um carro se a gente passasse de fase, que a gente depois acabou não entendendo muita coisa. Uma das coisas que aconteceram, que até hoje a gente se pergunta, é a regra de jogo. A regra de jogo, tipo o regulamento, que se chama, né? A gente não sabia muito como estava funcionando esse regulamento. Hoje, antigamente era o gol dentro de casa, né? Que valia por 2, não sei como é que funcionava, né? E aí a gente tinha saldo negativo de 2 gols em casa, sofrido. E a gente foi na casa do adversário, fez 2 gols também. Sem sofrer nenhum. E então acabou, a gente estava fazendo cálculo. Como é que seria esse cálculo? Então foi por isso que deu aquela bagunça. Inclusive que todo mundo acompanhou e ficou em stand-by se a Escola Norberto Castro avançaria para a primeira fase ou não. Então, foi bem tumultuado, mas foi uma experiência bem legal, que a gente viveu e é histórico aquilo, né? Hoje fica vivendo na nossa memória. É uma coisa que eu, particularmente, nunca vou esquecer, eu vivo isso até hoje, né? Uma coisa que a gente tem para a vida, né? Tem para a vida. O ponto mais alto, por exemplo, da minha carreira foi esse momento, né? Que a gente viveu, e é algo que não dá para esquecer. Certo. Tem algum treinador que lhe marcou a vida na Escola Norberto Castro que até hoje tu o consideras como um pai? Nunca mais falei até com ele. É ele que nos veio a crescer, a comer aqueles bolinhos que chamavam Mossorongo lá, Salviano Magalhães, né? É um pai. Outro, inclusive, que fazia parte desse time de pais para nós, já morreu, o falecido avô Mascarenha, que a gente chamava avô Mascarenha. Então, todos eles... Na verdade, eu nem sabia disso, que o teu Mascarenha foi. O avô Mascarenha foi embora já. E a gente tem todos esses como pai, né? Então, Salvador Magalhães é um pai que a gente nunca esquece, me ensinou como chutar a bola, como fazer corte, como fazer garrinha, como jogar com a casa, porque ele, inclusive, a vida dele futebolística foi como zagueiro, então, ou defesa central. Então, a gente bebeu muito dele, me fez crescer bastante, e era um cara bem polivalente depois, e tudo isso porque ele nos ensinou a jogar. E depois veio outro que também nos ensinou como se posicionar melhor e jogar com mais agressividade, que é o próprio Cláudio brasileiro. Sim, tinha um timaço, né? Um timaço com ele. Muito forte. E aí o Profigui também, não esqueço mais dele lembrar como pai, assim, e chão mesmo, ele estava no Magalhães. E o Profigui, no coração, cara, a gente sempre conversa, sempre e tal. A gente aprendeu a jogar com ele em cima, em pressão muito alta contra os adversários, e a gente dificultava muito, inclusive os flancos, né? Todos os treinos que o Sato fazia com a gente dificultava muito por causa dessa metodologia. E por enquanto foi isso que aconteceu, e é isso que a gente tem de lembrança, tem como experiência. E tem como vivência, né? Até hoje a gente vive isso, né? Algo que não dá para esquecer. Certo. E o que significa Norberto de Castro para ti, de uma forma bem resumida e rápida, para quase terminarmos a conversa? Norberto Castro é aquilo, né? Eu não tenho nada a se queixar contra ele, por exemplo, quando se trata de um pai, né? Ele é um pai que cuidava da gente, se preocupava muito comigo. Particularmente ele pegava muito no meu pé, porque, se você sabe, eu acabei engraçando muito sério na altura também, né? Tive um relacionamento muito sério e tal, e eu era do internato, e eu morava lá, então, como um relacionamento, eu já morava lá tudo. E o Norberto não deixava, ele detestava que eu fosse para cada final de semana, ele pegava muito no meu pé,
me cobrava muito, então esse é o pai que a gente tinha, né, que a gente teve sempre, ou tem até hoje. Eu considero ele até hoje uma pessoa muito especial na minha vida, muito especial mesmo. Não tem como esquecer isso. Tirando as outras partes que são particulares, que não é do controle dele, né? Controlar das nossas ansiedades, nossos objetivos, isso não é coisa que ele consegue controlar assim tão fácil. Que é aquilo que deu a esse rompimento assim, de sair da escola Norberto Castro, entendeu? Certo. Então, dizes que para muitos insucessos de vários jogadores que não se tornaram aquilo que eles queriam ser, a ansiedade faz parte de uma das grandes razões? Sim, sim, sim. Com toda certeza, a ansiedade foi um dos maiores pilares, assim, que porque acabou criando ciúme, né? A gente vem do Taifá, o Paz, o Bem, o Geral, né? Não vou contar Erenilson, porque Erenilson ele vem mais para trás lá, né? Não, o Erenilson é do meu tempo. História já, né? Esse já é do seu tempo. Certo. Então, com tanto isso que estavam com a gente foi criando ciúme, então não inveja, ciúme, que é bem natural acontecer, né? A gente, puxa, ele foi, ele, nossa, e eu, gente, como é que eu vou fazer? E a gente já tinha responsabilidade, muita expectativa de família, tudo isso, e a gente vai olhando para trás, putz, só eu fiquei, vai olhando para frente, putz, só eles foram e tal. Aí fica bem ruim. E isso, então, não pegou só para mim, pegou para muita gente. E outros tentando forçar a saída de maneira que eles entendiam que era de melhor maneira para eles. Então, e acabou causando todo esse tumulto lá na escola. Certo, certo, certo. Wilson Dembo, a última pergunta para ti. Quem é o melhor defesa angolano de todos os tempos? Cara, é bem difícil. Hoje eu sou muito apreciador de futebol, tá? Eu sou um pouquinho crítico quanto a isso, né? Quanto a isso também, eu não vi o passado jogando futebol. Eu sou mais desse tempo assim atual, eu não vi os outros. Por exemplo, o Dung, esse outro, eles não jogando zagueiro. Mas essa não conheço muito assim a brasileira, então fica bem difícil responder o defesa central de todos os tempos. Vamos falar do tempo do Cali ao Gaspar. Ali eu já via muito como espelho também, né? Antigamente eu me inspirava muito em Elige Litana. Não sei se você conheceu Elige Litana. Um jogador que foi contratado pelo Petro, acho que era zambiano. Ele jogava muita bola. O Tana, sim. O Tana, exatamente. A gente chamava de Tana. Então eu era muito fã dele. Era mais fã dele em relação talvez até o nosso jogador nacional. Respondendo a sua pergunta, eu teria sido muito injusto, né, de citar exatamente um jogador, porque tipo, o nosso futebol angolano ele não deu assim muitas alegrias para ver e falar, putz, aquele cara me respeitou, não me representou muito, tal, e é esse. Eu acho que tem muitos jogadores bons, Pasto, Cali, Cotajamba e outros, tem muitos jogadores bons assim, então seria muito justo falar que o cara esse era o top, porque a gente não chegou no top, entendeu? Certo, compreendi. Deixe um conselho para os novos talentos da Escola Norberto de Castro atualmente. Para essa garotada aí, em especial a Escola Norberto de Castro, que estão vindo agora também, o meu conselho é esse. Hoje as coisas estão mais atualizadas, há mais informação. Certo. Então procurem sempre estar informado, procurem sempre fazer as coisas com conhecimento, e principalmente quando se trata de burocracia, documento. Certo. Então vivam a vida, sejam jogadores espertos também e ter conhecimento daquilo que vocês fazem. Se dedicar sempre à melhor solução, né? Se você viver aquilo que você gosta de fazer, sempre é a melhor solução. Então meu conselho é esse: segue firme com seu sonho, que dá certo, não coloca sempre o já para frente, porque isso só atrapalha. Certo. Wilson Dembo, muito obrigado por estares aqui conosco, muito obrigado mesmo, aprendemos muito e deu para beber um pouquinho da sua experiência. Esperamos que os outros jogadores também venham por intermédio de ti, espero o Geraldo, espero o Dasfá, espero outros grandes craques que passaram na Escola Norberto de Castro, que sejas um pilar de abertura para essa pequena conversa que nós temos tido com os grandes craques da Escola Norberto de Castro. Obrigado, Wilson Dembo, e nós estamos juntos. Abraço, hein?
Sorte para você, esperamos que tudo dê certo nesse novo mundo que você está construindo. Pode contar comigo, que você precisar ir. Obrigado. E com certeza que eles estão sabendo de que você está existindo, de que você está com esse projeto, e com certeza também que eles estariam abertos para falar sobre ele. Muito obrigado. Então, com certeza, se precisar de mim, eu estou por aqui. Certo. E se precisar que eu falo com outros membros, outros amigos, também a gente deixa a informação e faz acontecer. Certo. Então, sorte para você, que Deus abençoe. Obrigado. E tamo junto. Tamo juntos, força. Então, pessoal, vocês viram, foi agora a conversa com o ex-jogador da Escola Norberto Castro, Wilson Dembwa. Deixa o seu like e let's go!